pastor levava, os irmãos ali para levar a palavra do Senhor. E hoje ele está aqui com a oportunidade de trazer a palavra do Senhor em missões, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai querido, em nome de Jesus, Senhor meu Pai, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, meu Pai, e cremos, Senhor meu Pai, que o Senhor é o único Deus e verdadeiro, Senhor meu Pai, em nossas vidas, Senhor meu Pai, agradecendo, Senhor meu Pai, pelos louvores em quadro do teu nome, Senhor meu Pai, pela palavra do Senhor da vida nessa noite, Senhor, pelos testemunhos, Senhor meu Pai, que glorificam o nome do Senhor, ó Pai, e queremos, Senhor meu Pai, nesta hora, Senhor meu Pai, que o Senhor venha, Senhor meu Pai, ser do teu filho, Pai, usado, Senhor meu Pai, para falar da tua palavra, Senhor, que edifica a nossa fé, Senhor, que nos, Senhor meu Pai, sustenta, que nos alimenta, Senhor, venha, Senhor meu Pai, usar o teu filho para as tuas mãos, usando, Senhor meu Pai, com o Santo Espírito do Senhor, ó Pai, venha abrir nosso entendimento, Senhor meu Pai, nossos corações, para ouvir a tua palavra, Senhor meu Pai, e guardá-las em nossos corações, Senhor meu Pai, assim nós oramos e agradecemos ao Senhor Deus em nome de Jesus. Amém. Salve Maria, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vou continuar com os irmãos aqui lendo Mateus capítulo 4, versículo 19, que é o texto que os irmãos escolheram. Louvado seja Deus para o culto de hoje. Louvado seja Deus. 4:19 fala assim: e disse-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Amém. Glória. Deus tremendo, Senhor que fez os céus e a terra, estamos aqui reunidos na noite, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Sentimos a tua presença desde o início dos cultos, através dos hinos e louvores, os testemunhos contados aqui, meu Pai, que a tua sabedoria, os teus ensinamentos, Senhor, venha entrar nos nossos corações nesta noite, venha se fazer cada vez mais presente nas nossas vidas, Senhor, que possamos andar, Senhor, diante de ti, com a alegria do teu Espírito sobre nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus. Pode ser. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, passou esse texto para mim e eu vinha meditando a semana. E eu vinha pensando, louvado seja Deus. Aleluia. Como mudou o evangelismo. E como é difícil hoje fazer evangelismo. Temos tantas coisas nas mãos, mas a dificuldade é outra. Assim, eu sou de um tempo mais antigo, mais atrás um pouquinho, e a gente veio acompanhando essas mudanças, né? A gente nasceu numa igreja que fazia um evangelismo de rua com muita naturalidade, muita simplicidade, e viu o operar de Deus. E aí os tempos foram passando, a modernidade veio chegando e as coisas foram mudando. E aí eu comecei a pensar como começou esse evangelismo, né? E aí eu pensei desde o início, o Senhor começou, e aí o irmão trouxe esse texto, ó: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto, irmãos, para a mensagem de hoje foi dado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vinde após mim. Aí aqui falou no meu coração que a primeira coisa para se começar o evangelismo tem que ser chamado. Eu não posso começar um evangelismo sem que o dono da obra tenha me chamado para aquilo. E aí a primeira coisa que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas é dizer assim: vinde após mim. Vinde a mim. Começou com todos, sem exceção, pelo chamado. Começou com Abraão, chamou Abraão e deu uma missão para Abraão, que na época era quase impossível. Falar de um Deus que ninguém tinha ouvido falar, que não tinha nada escrito e que ninguém conhecia. Para Abraão era
somente uma família. Ele precisava conquistar a sua família. Muito difícil, porque existia ao redor de Abraão uma multidão de deuses, uma multidão de opções, mas Abraão era o líder daquela casa, e como líder, a sua família escutava, seus filhos escutavam, seus empregados o escutavam, seus parentes ao redor o escutavam. E ele conquistou sua família para Deus. E essa família foi pioneira no evangelismo, porque deu ouvido ao chamado do Senhor. Deu ouvido ao chamado de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele ouviu esse chamado, atendeu ao chamado e ficou atento ao que Deus falava aos seus ouvidos. Ungiu o ouvido e disse assim: fala que eu te ouço. Precisamos estar atentos ao falar de Deus nas nossas vidas. E Abraão era um homem atento, era um homem obediente, submisso a Deus. E aí ele aprendia com Deus e ele passava para os seus aquilo que Deus ensinava. E aí Abraão conquistou a sua família. E essa família cresceu, se tornou grande e se tornou uma nação. E essa obrigação de ensinar, de trazer a fala do Senhor, as palavras de Deus para uma nação, foi se tornando complicado. Cresceu ao ponto que por vezes essa nação se esquecia da palavra de Deus. Por que se esquecia? Porque a voz de um homem só para uma família, ela é auditiva. Toda a família vai escutar, toda a família vai ouvir, toda a família vai aprender. Mas quando se fala num número grande de pessoas, em uma nação, quem está próximo escuta melhor, quem está mais distante escuta somente algumas partes, e quem está mais distante ainda só vê o falar, sabe que está falando e não ouve direito. E as dificuldades vieram. Por vezes, esse povo que começou ouvindo se afastava do Senhor, e o Senhor levantava profetas e os homens de Deus falavam. E aí levantou-se um homem chamado Moisés, que aí, orientado por Deus disse: olha, o povo é grande, não tem como você ensinar a todos sozinho. Divide aí líderes no meio do povo, 100, 200, 300, 30, e orienta esse povo, ora por eles primeiro, e orienta esse povo a ensinar a minha palavra. E a palavra do Senhor foi sendo propagada, foi sendo divulgada, e a missão do Senhor, que a missão do Senhor, a principal missão do Senhor é ganhar a terra, não é outra coisa senão anunciar o Evangelho. E a missão do Senhor passou-se a ser feita, mas o povo cresceu de tal forma que essas lideranças começou a ficar cada vez mais escassas e difícil. E aí Deus orientou Moisés: escreve, para que eles tenham na mão aquilo que eu vou passar para você, e que se porventura lá na frente eles venham se esquecer da minha palavra, eles tenham a possibilidade de ler e de ouvir da boca de outros que esqueceram a minha palavra, aquilo que eu vos ensinei. Aleluia. Missão no coração de Deus. E aí Deus providencia cada vez mais recursos para que essa missão continue a ser feita. Glória a Deus, aleluia. Moisés escreveu o Pentateuco. Moisés escreveu o Pentateuco, e por vezes esse Pentateuco
serviu de base para a nação, que começou com 12, foi para 70, de 70 se tornou em milhões. E aí esses milhões se esqueciam da palavra de Deus, e anos após anos Deus levantava profetas, e esses profetas liam a palavra do Senhor para toda a nação. Lia. Então a missão começa com o vinho do Senhor. Precisamos nos aproximar do Senhor cada vez mais para que a missão possa ser feita. E aí, esses profetas, lendo, orientando a palavra de Deus e falando, novamente se levantavam para o amor, novamente a nação se lembrava do Deus vivo, se voltava para Deus novamente e rompia com tudo aquilo que os afastava de Deus. E aí Deus foi fazendo de tempos em tempos esses levantes, até que chegou o seu filho, o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, aleluia, veio o Filho de Deus, aleluia, para definir essa missão e colocar ela num outro patamar. Jesus Cristo colocou a missão dele em outro patamar, em outro nível. Ele elevou o nível. Ele falou: olha, se os profetas que é levantado de tempos em tempos são poucos para o tamanho da nação, e a minha intenção não é somente cumprir com o ID, somente com essa nação, é com a face da terra, com o povo inteiro da face da terra. Eu preciso elevar esse patamar. Eu preciso colocar essa missão em outro nível. E para me colocar essa missão em outro nível, eu preciso colocar esse vinho à disposição de todos os moradores da face da terra. Eles precisam tomar conhecimento. Na mente humana isso é impossível. Como que eu posso alcançar todos os povos da face da terra com algum conhecimento que eu queira passar? É impossível. Mas na mente celestial de Deus, aleluia, que é o Deus dos impossíveis, já estava pronto. Já estava pronto. Ele determinou que todos nós fôssemos missionários quando cumpríssemos com o chamado dele. Quando Deus me chamou, ele falou: vou fazer de cada um missionário. Seja missionário da sua casa, seja missionário do seu serviço, seja missionário de uma nação, alguns um pouco menos, outros um pouco mais, mas todos são. E para que isso aconteça, Deus nos encheu com o seu Espírito. Deu a cada um uma porção do Espírito dele, para que pudéssemos cumprir com esse ídolo do Senhor Jesus. E aí esse vinho do Senhor, aleluia, obrigado, Deus, vem sendo proclamado nos quatro cantos da terra. Mas nós vemos uma evolução nele que às vezes o homem não entende. Dentro da igreja nós passamos por algumas diferenças. Eu tive um tempo, quando eu nasci na fé, o que era permitido era o rádio. Era só rádio. Em casa era só rádio. E às vezes, quando eu escutava o evangelho pregado no rádio, eu ouvia muitas falas, às vezes contrárias. Dentro da igreja, alguns irmãos, misericórdia, como se o aparelho fosse assim, uma invenção que não pudesse ser aproveitada a favor da obra de Deus. Deus poderoso. Se outras pessoas usam de outra forma, é com elas e Deus. Mas se temos a oportunidade
de usar o benefício da obra do Senhor, tem que ser usado. E aí ela pregava. E aí depois passou a ser aceito. Depois veio a televisão também. Eu participei dessa parte, dessa fase. E a televisão era rejeitada e hoje ela é aceita. E hoje os evangelhos são pregados. Hoje nós temos vários aparelhos usando em benefício da obra do Senhor. E a gente vê que é a orientação de Deus para usar aquilo que o homem propõe ao mundo a favor da obra, a favor do Evangelho, a favor da propagação da palavra de Deus. Como que eu posso alcançar o mundo se aquele aparelho que me disponibiliza essa oportunidade para ser usado, eu me recuso a usar? Eu me recuso a usar. E aí, irmãos, eu venho sentindo algumas dificuldades, porque a gente veio de um tempo atrás aí, que via um evangelho mais fácil de ser realizado. A gente chegava numa igreja e dizia assim, domingo de evangelismo, era um gente, fazer o evangelismo. É verdade, Deus. Saiu tudo da igreja, a gente anunciava a palavra do Senhor, eu estava em São Paulo, na época eu nasci na fé, e a gente subia morro, descia morro, e era aquela multidão de irmãos, a gente dividia os irmãos, um numa esquina, outro em outra. Hoje já não pode mais fazer assim, já se não faz, não é mais feito assim. Eles começaram a usar a tecnologia, a modernidade, e começaram a atingir os irmãos através desses aparelhos. Eu senti essa dificuldade hoje, porque eu tinha a facilidade de anunciar o Evangelho do Senhor no meu serviço. Hoje não permite mais, hoje eles não deixam mais eu nem falar. Fala, você é gestor, você não pode fazer o que você fazia antes. Eu ia na minha escola, dava estudo bíblico lá. Hoje eles dizem, eu não posso mais fazer isso. Outro pode, se você arrumar outro, você pode deixar, mas você mesmo não pode. Então, a gente tem que buscar alternativas para que o vídeo do Senhor possa chegar a todas as pessoas, sejam disponíveis. Ninguém pode chegar diante de Deus um dia e dizer assim, eu não fui chamado, eu nunca ouvi essa palavra. Porque se alguém tiver condição de chegar a Deus em ter ouvido essa palavra, isso diz que a igreja, que somos nós, não fizemos aquilo que acordamos com o Senhor Jesus. Oh Deus, aleluia. Não cumprimos aquilo que determinamos a Deus. Olha, eu vou fazer o ídolo do Senhor. E o ídolo do Senhor vai fazer com que o teu chamado, Senhor, o vídeo do Senhor, chegue a todas as pessoas. Então, se alguém chegar lá e disser que não ouviu, é como se dissesse que nós, como igreja, falhamos. E nós não falhamos. Nós estamos nos colocando à disposição de Deus para fazer esse vídeo acontecer a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Precisamos entender o mundo. Ele vem mudando. Nós não mudamos os nossos marcos em relação ao Senhor Jesus. Mas nós entendemos a mudança do mundo para utilizá-lo a favor da obra de Deus. Deus poderoso, aleluia. Utilizar essas ferramentas a favor da obra do Senhor. Passei anos fazendo um relatório, eu passava 4, 5 horas para terminar um relatório. Tinha que olhar o livro, pesquisar o livro, ver o que ia escrever. Passava 3, 4, 5 horas para fazer um relatório. E hoje, eu levo 15 minutos para fazer um relatório que eu levava horas. Por quê? Alguém me apresentou uma ferramenta que eu desconhecia. ChatGPT, a famosa inteligência artificial. Eu jogo as informações lá, pastor, e ela sai mastigada. Eu só faço transferir as informações para o relatório e sai perfeito, usando ao meu favor algo que o homem criou. Algo que o homem criou. Quem deu ao homem essa inteligência de criar ferramentas tão potentes? Todo mundo sabe que a inteligência, nada que nós temos aqui na face da terra
não é nossa, senão de Deus. Deus que nos deu. Se pensarmos que somos inteligentes por conta somente da nossa esforço, nosso entendimento, estamos redondamente enganados. O pouco que sabemos é Deus que abre as portas e nos dá a inteligência para entendermos aquilo que necessitamos para as nossas vidas. Quando eu penso que sou, nada sou, é Deus nas nossas vidas. É Deus. Tudo é Deus. Nada que fazemos de bom ou de correto vem de nós mesmos. Vem de Deus. É orientação divina. Em tudo, Deus cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes, naqueles mais simples. Nós pensamos assim. Aqui foi eu que aprendi. Só aprendeu porque Deus me proporcionou inteligência para aprender isso aqui. Não foi porque você é alguma coisa, não foi porque nós somos alguma coisa. Nós não somos nada sem Deus. Nada sem Deus. Nós temos o conhecimento, mas se esse conhecimento não for acompanhado com a obediência a Deus, é em vão. É em vão. Ele é perdido. Quantas vezes não estudamos isso? Tão inteligente, mas não serviu para o propósito divino. Deus poderoso. Porque não quis ouvir o chamado de Deus. Então, esse chamado começou com o vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Esse é o propósito de Deus, tornar a sua igreja pescadoras de homens. Nós somos pescadores, literalmente pescadores, em todos os lugares que estivermos, em qualquer posição que ocuparmos, onde estivermos, somos pescadores. Se Deus proporcionou alguma coisa para a gente, foi com o propósito de chegarmos nesse lugar como pescadores de homens e trazer para a casa dele almas para o reino. Almas para o reino. Esse propósito é de Deus e ele não abre mão. Não abre mão. Quando Deus planejou, Deus projetou em Abraão a igreja aqui na terra, ele viu na igreja o propósito dele acontecer, que é pescar homens para o reino dos céus. Pescar homens para o reino dos céus. O propósito de Deus não é outro. Não pense que se você está sendo abençoado, se você é abençoado, o propósito de Deus é somente te abençoar. O propósito de Deus é te abençoar sim, mas com o propósito de trazer almas para o reino. Com o propósito de ser evangelista, com o propósito de levar o vinho para todas as criaturas da face da terra, independente de onde estiver. Então, vamos continuar falando do amor de Deus, cumprindo com o vinho. Aleluia. E lembrando, porque os momentos às vezes são difíceis, as dificuldades são muitas, mas lembre-se, você foi chamado. E chamado por Deus, passe a dificuldade que passar. Ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito, ele é cumprido. Não adianta alguém dizer o contrário. Você foi chamado, você foi escolhido, e como escolha de Deus, você precisa entender esse propósito. A missão, cada vez mais, ela parece ser diferente daquela que existiu no passado. Só parece, mas a missão é a mesma: ganhar almas para o reino de Deus. Era no passado, é no presente e vai ser até o dia em que a igreja for resgatada aqui da terra. A missão de Deus
vai ser resgatada. Quando toda a terra ouviu o meu chamado, aí sim eu tenho um propósito cumprido, e aí eu resgato aqueles que ouviram o chamado. O resgate é para quem ouviu, porque a escolha é sua, é minha. A escolha não é de Deus. Deus nos escolheu para ouvir. E aí eu determino se eu quero estar com Deus ou onde eu quero estar. Ele não é opressor. Ele dá a você o livre-arbítrio para escolher. Ele mostra a bênção e mostra a maldição. Sugiro que você escolha a bênção. Aleluia. É sugestão. É sugestão, porque ele não entra batendo o pé na porta. Ele bate com a educação e pede para que você abra. Nós é que temos que abrir a porta do nosso coração para Deus. Nós temos que abrir. E aí, quando vamos levar essa palavra para o outro, também podemos ser diferentes de Cristo. Nós temos que bater com a educação. Sem insistência. Vamos hoje para a igreja? Hoje eu não vou não. Aí você não desiste não. Todas as vezes que você for, vamos hoje para a igreja, até um dia dizer assim, hoje eu vou. Hoje eu vou. Não é bater uma vez e dizer assim, já chamei, ela não quer vir. Vou deixar a critério dela, não. Chame todas as vezes. Chame, sem insistir no mesmo dia, só. Vamos hoje para a igreja ouvir a palavra de Deus? Não vou não. Um dia ela vai dizer assim, hoje eu vou. E aí é o dia que o vinho do Senhor vai ser cumprido na vida dela. É o dia que ela vai abrir o coração e ela está pronta. Porque quando você chama, o Espírito de Deus vai trabalhando no coração dela. A semente de Deus vai trabalhando. E ela vai te observando. Um dia ou outro ela vai até te maltratar. Mas ela vai perceber que você nunca desistiu dela. Porque Deus nunca desistiu de ninguém. Deus nunca desistiu de ninguém. Não desiste de ninguém. E quando tivermos fogo de vida, Deus está sempre pronto, esperando e aguardando pelo seu chamado. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.